Meu nome é Matt, e minha infância não foi normal. Quando eu digo normal, em nenhum sentido. Algo aconteceu com a minha família que é quase impossível de se entender. Mas eu vou dar o meu melhor para explicar aqueles 5 anos. 5 anos da minha vida que foram de puro horror. 5 anos que passamos com medo. 5 anos que nunca vamos recuperar. Meu pai, Spence, não era um homem muito forte, nem fisicamente, nem mentalmente. Era o tipo de pai que deixava a mãe falar por ambos. Bem, não era um pau mandado nem nada, mas geralmente estava contente de ir com a correnteza ao invés de alterá-la. Trabalhava duro e dedicava o seu tempo livre a nós, sua família. Fazia questão de que tivéssemos tudo o que precisássemos. Sua confiança suave sempre sendo a base de nossa família. Já minha mãe, Megan, era a cabeça da casa. Era extrovertida, independente e extremamente fiel a todos nós. Ela amava o jeito quieto do meu pai. E mesmo quando eu era bem novo, podia ver a química que rolava entre os dois. Minha irmãzinha Stephanie era um ano mais nova do que eu. Ela se espelhava em mim. Meu pai sempre dizia que era minha responsabilidade cuidar dela. Tentávamos nos dar bem da melhor forma possível, e mesmo que eu dificultasse o lado dela por ser um irmão, eu a amava. Nós morávamos em um bairro de classe média, uma família de comercial de margarina. Meu pai trabalhava em um emprego respeitável das 8 às 5 da tarde, enquanto minha mãe dava aulas particulares de yoga. Era uma vida boa, organizada e estruturada. Tudo era discutido ou considerado e feito pela família. Era um ótimo lar para se crescer. E isso era antes do novo membro da família. Julho de 1989. Eu estava sentado na mesa esperando meu pai terminar a comida. Era a vez dele de cozinhar e meu estômago estava roncando pelo seu frango com alecrim. Minha irmã, Stephanie, estava deitada de barriga para baixo no chão da sala, colorindo. Seus cabelos loiros caíam em cachos sobre os seus ombros, quando ela olhou para mim, sorrindo. Ela mostrou o desenho que estava fazendo, e eu só acenei com a cabeça sem me impressionar. Ela fez uma cara de desprezo e continuou com seu esboço. Minha mãe entrou na cozinha tirando o cabelo do seu rosto limpo, que tinha acabado de sair do banho. Todos já foram? Meu pai perguntou enquanto olhava o forno. Minha mãe assentiu. Sim, Spence, a casa é nossa de novo. É tão melhor dar aulas de yoga no porão. É muito mais fresco. Estou feliz que conseguimos terminar de construir o porão no inverno. Mas os meus alunos também estão bastante contentes. Está fazendo um dia muito quente lá fora, então é bom estar frio aqui dentro. Mãe, você pode, por favor, se sentar pra gente comer? Eu implorei, já sentado no meu lugar da minha mesa. Minha mãe se virou para mim e riu. Matt, o menino de 6 anos de idade mais faminto do Mississippi. Por que você não pede para o seu pai se apressar? Ele que está cozinhando? Eu encostei a testa na mesa. Pai, eu vou morrer. Stephanie olhou para mim lá da sala. Matt, não seja louco. Você que é louca. Resmunguei sem olhar para ela. Não, não. Ela falou mostrando a língua para mim. Tá bom, tá bom. Meu pai disse se virando do forno. Nas mãos, ele segurava uma forma fumegante de frango. Venha para a mesa, Steph. A comida está pronta. A visão da carne suculenta estava fazendo a minha boca salivar. Enquanto ela se levantava e minha mãe ia se sentando ao meu lado, todos nós congelamos quando alguém bateu na porta. Minha mãe e meu pai trocaram olhares confusos. Meu pai colocou o frango na mesa e nos falou para esperarmos um minuto. Gemendo, observei meu pai ir até a porta. Ele espiou pelo olho mágico e percebi que estava visivelmente tenso, seu corpo inteiro como uma estátua de mármore. Quem é Spence? Minha mãe perguntou. Meu pai se virou para nossa direção, pálido como um fantasma. Seus olhos estavam regalados e eu podia ver o medo em suas pupilas dilatadas. Ele lambeu os lábios e olhou para Stephanie. Spence? Minha mãe o pressionou, seu rosto se contorcendo de preocupação. Não, isso não pode acontecer de novo. Não de novo. Eu ouvi meu pai sussurrar, olhando para o nada. Minha mãe se levantou, a sua voz tremida pelo medo contagioso. Quem é Spence? O que está acontecendo? Eu sinto muito. Meu pai murmurou segurando o estômago, o rosto branco como uma folha de papel. Eu tenho que deixá-lo entrar. Antes que qualquer um de nós pudéssemos falar qualquer coisa, ele se virou e abriu a porta. A luz do sol me cegou momentaneamente, e eu espremi os olhos para ver quem era o visitante não anunciado. Oi?
Eu sou Tommy Teff. É ótimo revê-lo, Spence. Eu observei meu pai recuando lentamente para longe da porta. Um homem entrou na casa e fechou a porta. Minha mente jovem tentava ver algum sentido no que estava vendo, mas mesmo sendo pequeno, sabia que tinha algo errado com aquele visitante. Ele tinha mais ou menos 1,80 m, cabelos loiros raspados no estilo militar, vestia bermuda caqui e uma camiseta branca, que dizia "Oi", em uma letra vermelha cartoonizada. Mas não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção era sua pele, completamente desprovida de poros, perfeitamente lisa, textura cremosa que quase parecia como um plástico flexível. Seu rosto era de um tom rosa bebê, sua boca, um corte alegre de bochecha a bochecha que revelava uma tira branca de dentes. Mas não eram dentes. Era uma coluna lisa, sem divisões, como se estivesse usando um protetor bucal. O nariz era apenas uma leve protuberância no centro do rosto, como o de uma boneca sem narinas. E seus olhos... Seus olhos eram piscinas gêmeas de azul brilhante, reluzindo em seu rosto estranhamente sem imperfeições. Eram arregalados, como se estivessem em estado permanente de surpresa, e se movimentavam rapidamente enquanto olhavam o lugar com movimentos bruscos. Seu sorriso se alargou e levantou a mão perfeita para nós que estávamos sentados à mesa. Oi, sou o Tommy Teff. É bom conhecer vocês. Percebi que ele não tinha unhas ou defeitos na pele, sem rugas ou hematomas. Nada. Era como se fosse um boneco vivo em tamanho humano que falava. Spence... A minha mãe resmungou, o reconhecimento daquele ser brotando em seus olhos. Vai ficar tudo bem, Megan. Meu pai falou, a sua voz tremendo. Vamos ser educados com o nosso novo convidado, ok? O homem Tommy virou a cabeça na direção do meu pai. Meu pai deu um passo para trás, levantando as mãos. Quero dizer, nosso novo amigo. O sorriso congelado nunca saiu do rosto mudado de Tommy. Não havia o irmão em sua risada estranha. Parecia mais que estava pigarreando ou imitando muito mal um cacarejar. Era pronunciado demais, cada sílaba bem destacada. Meu pai forçou um sorriso. Quero dizer... Ele olhou desesperadamente para minha mãe, que não ofereceu nenhuma ajuda, o corpo dela totalmente congelado pelo medo. Quero dizer... Conheçam o seu novo pai, crianças. Stephanie, que estava perto da nossa mãe, franziu o senho. Ele não é o nosso papai. Você é. Por que ele é tão estranho? Stephanie! Minha mãe quase gritou, agarrando os ombros da minha irmã. Tommy riu. Ele andou e se agachou na frente da Stephanie. Não é legal fazer piada com pessoas que são diferentes, não é mesmo? Stephanie olhou para os pés e curou. Tommy bagunçou o cabelo dela. Tudo bem, anime-se, menina. Nós vamos nos dar muito bem. Vou ajudar seus pais a te criar. É um grande trabalho ser uma mamãe e um papai. Às vezes, eles precisam de ajuda. Tommy se virou para os meus pais, aquele sorriso de plástico se alongando em seu rosto. Eu ajudei as mamães e os papais deles a criá-los. Não é mesmo, Spencer e Megan? Megan puxou Stephanie para longe dele enquanto meu pai assentia com a cabeça nervosamente. Isso é verdade, crianças. Ele ajudou. Tommy sorriu e se virou para mim. Eu ainda estava sentado na mesa, observando aquela cena bizarra. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu nem sabia quem era aquele homem estranho e o que ele queria conosco. O que ele falava não fazia sentido, mas meus pais pareciam conhecê-lo. Então, eu deixei minhas especulações para mim mesmo. E você deve ser Matt. Tommy falou andando em minha direção. Eu não olhei para ele, forçando meus olhos a encarar meu prato vazio. De repente, eu já não sentia mais fome. Eu podia sentir o homem esquisito ao meu lado, sua presença sobre minha cabeça. Eu lambi os lábios e senti meu coração acelerar. Eu não gostava desse intruso. Algo nele me parecia ser muito perigoso. Tommy foi para trás de mim dando risadinhas. Suas mãos sobre meus ombros magros. Ah, parece que temos um tímido aqui. Tudo bem, eu vou ajudá-lo com isso. Ele falou para os meus pais, seus dedos cravando em minha pele. Eu me encolhi, mas eu não soltei um pio. Não toque nele. Minha mãe sibilou de olhos arregalados. Tommy olhou para ela e a boca esticada.
Não seja tão grosseira, Megan. Tommy continuou a olhar para minha mãe, que abaixou o olho nervosamente. Você vai ficar para o jantar? Stephanie perguntou, de repente quebrando o silêncio. O estranho boneco soltou meus ombros, uma de suas mãos escorregando pela minha bochecha e depois pelos cabelos. Ah, sim, eu vou ficar aqui por um bom tempo. E foi assim que Tommy Tef entrou em nossas vidas. Aos 6 anos eu não sabia nada além do que questionar seriamente o que estava acontecendo. Mesmo que meus pais tivessem agido instavelmente quando ele chegou, suas garantias constantes de que era um amigo afastou qualquer dúvida persistente que eu tinha. Quando os dias foram se transformando em semanas, eu comecei a me acostumar com a presença de Tommy em nossa casa. Meu medo inicial lentamente retrocedeu a apenas uma cautela. Logo aprendi que Tommy não gostava de companhia. Sempre que minha mãe tinha que dar aulas de yoga, Tommy puxava para um canto e cochichava algo. Eu observava isso em silêncio. Então, eu vi o rosto de mamãe ficar pálido e depois assentia com a cabeça, cochichando de volta outra coisa. Então Tommy se virava com aquele sorriso emplastado em seu rosto e subia as escadas e ficava lá em cima até a aula acabar. Meus pais falaram para mim e para Stephanie que não podíamos contar sobre Tommy para nossos amigos. Fora de casa, Tommy não fazia parte de nossas vidas. Não sei porquê, mas nós dois obedecemos essa ordem. Outra coisa que notei era que Tommy nunca comia. Ele se sentava na mesa conosco, mas nunca participava da refeição. Stephanie uma vez perguntou para ele se ele nunca sentia fome. Tommy apenas sorriu e silenciosamente acariciou seus cabelos. De noite ele reunia toda a família na sala de estar e nos dava uma pequena lição de como é ser uma pessoa boa. Nossos pais nunca falavam durante essas conversas, só se sentavam lá assentindo com a cabeça. Tommy nos falava para não fazermos piadas com os outros, para amar nossos amigos e inimigos e sempre ajudar aqueles que precisariam. Falou que era por isso que estava com a gente, para ajudar nossos pais a nos criar, que poderíamos conversar com eles se tivéssemos algum problema na escola ou se não soubéssemos como lidar com alguma certa situação. Foi assim por um mês, e foi aí que a minha mãe surtou. Agosto de 1989. Meu pai tinha acabado de chegar do trabalho. Eu estava sentado na mesa da cozinha fazendo minhas tarefas escolares. Minha mãe estava fazendo a janta e Stephanie estava praticando a dança que faria uma apresentação no colégio. Ela ia ser uma bailarina e tinha 3 semanas para aprender algumas piruletas simples e outros rodopios. Ela estava praticando severamente nos últimos dias, mas não conseguia acertar. Era novinha demais e seu nervosismo estava fazendo-a errar. Foi aí que Tommy decidiu ajudar. Ele estava sentado no sofá, assistindo a minha irmã praticar, quando levantou de repente e foi para trás dela, colocando as mãos delicadamente em seus ombros. Deixe-me ajudá-la, querida, murmurou, a sua voz carregada em uma nota de felicidade. Minha mãe virou-se do fogão para olhar a sala e pude perceber que estava visivelmente tensa. Ela não gostava que Tommy nos tocasse. Apertou a colher de pau que estava segurando até que seus dedos ficassem brancos, observando enquanto Tommy se agachava e cobriu o corpo de Stephanie com o dele. Ele pegou os braços dela e posicionou gentilmente na cintura de Stephanie, pressionando seu corpo suavemente contra o da minha irmã. Tommy, deixe, ela aprende sozinha. Minha mãe disse numa voz calma, mas mesmo assim parecia assustada. Tommy nem sequer olhou para ela, só continuou a guiar minha irmã. Eu pude ouvir meu pai descendo as escadas. Tinha acabado de trocar a roupa depois de um dia cheio de trabalho. Tommy estava ajudando minha irmã e pela primeira vez ela conseguia fazer a piruleta. Seus pezinhos girando enquanto acompanhavam o movimento perfeito de círculo. Tommy bateu as palmas e depois se curvou e deu um beijo na bochecha de Stephanie. Boa menina. Não faça isso! Minha mãe guinchou. Derrubou a colher no chão, seu rosto completamente desprovido de sangue. Eu dei um pulo da minha cadeira e engoli a seco. Eu não entendi por que a minha mãe estava tão brava. Ele só queria ajudar. Eu também sabia que, bem lá dentro do meu ser, era uma má ideia gritar com um novo membro da família. Esse era o meu instinto infantil, um aviso gentil que ficava sempre na boca do meu estômago. Tommy se levantou. Meu pai estava de pé, no pé da escada, congelado sem saber o que fazer. Megan? O que houve? Ele perguntou. Os olhos da minha mãe não saíram de Tommy. Spence, eu não aguento mais. Eu não posso continuar fingindo que isso está certo. Nós sabemos o que é esse monstro. Nós sabemos o que ele fez com a nossa cidade anos atrás. Eu quero ele fora dessa casa. Os olhos do meu pai quase saltaram da cara. Pânico na sua expressão. Megan.
Ele lambeu os lábios olhando para nós e para ela. Para nós e para ela. Não seja grosseira, Tommy tem nos ajudado muito. A minha mãe rangeu os dentes. Para de fingir que você o quer aqui. Eu não posso assistir isso acontecer. Eu quero ele fora daqui. Vagarosamente, Tommy andou até a cozinha e parou na frente da minha mãe. Ficou olhando para ela, seus olhos azuis perfeitos brilhando com duas luas de cristal. Sua voz era como sede congelada. Megan, você pode vir comigo até o porão? Eu preciso dar uma palavrinha com você. Minha mãe deu um passo para trás. Fique longe de mim. Fique longe da minha família. Você não é mais bem-vindo aqui. Ela olhou desesperadamente para meu pai. Spencer, faça alguma coisa. Meu pai levantou as mãos como quem diz que não podia fazer nada. Eu podia perceber que estava aterrorizado. Stephanie estava observando da sala, lábios tremendo, olhos cheios d'água. Eu senti uma vontade absurda de confortá-la, mas era como se estivesse colado na minha cadeira. Vamos lá, Megan. É só uma palavrinha. Vá se fuder. A minha mãe quase cuspiu essa palavra. Eu perdi o ar. Eu nunca tinha ouvido a minha mãe falar um palavrão. Isso me deixou cheio de medo. De repente, Tommy segurou minha mãe pela nuca, o sorriso nunca saindo do seu rosto, e puxou-a em direção da porta do porão. Minha mãe gritou tentando tirar a mão de Tommy de sua nuca, mas sem sucesso. Tommy lançou o olhar para o meu pai, que o deixou congelado. Eu sinto muito, Megan. Nós temos que fazer o que ele manda. Meu pai falou quase chorando. Stephanie chorava muito agora, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu me senti enjoado enquanto olhava Tommy abrir a porta e arrastar a minha mãe para a escuridão do porão. A porta se fechou com um estrondo. Tudo ficou em silêncio por alguns minutos, até que os gritos começaram. Eu nunca tinha ouvido a minha mãe gritar antes, e aquele som me deixou em pedaços. Meu pai correu para a cozinha e me colocou debaixo de um dos seus braços, depois Stephanie no outro. Nos guiou para o segundo andar até o seu quarto e nos colocou em sua cama. Ficamos lá sentados por horas. Nenhum de nós proferiu uma palavra. A minha mãe continuou a gritar. Finalmente, muito depois que o sol se pôs, nós ouvimos a porta do porão se abrir. Hoje, a mamãe vai dormir no porão. Março de 1991. 2 anos haviam se passado depois daquela noite. Minha mãe nunca mais resistiu ou contrariou Tommy. Quando ela saiu do porão na manhã seguinte ao evento, esperava vê-la coberta de roxos, hematomas e sangue. Mas não havia nenhum machucado visível. Eu era novo demais para entender o que havia acontecido, e por que minha mãe agora andava mancando, e continuou andando assim até o final da sua vida. Ela não falou com meu pai por 1 mês, e mesmo depois disso, só falava o necessário. Eu notei que meu pai chorou muito durante aqueles 2 anos. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo com a minha família, mas eu continuei com a minha boca fechada e obedecendo às regras. Ouça o Tommy e não fale sobre o Tommy com os outros. Tommy continuou a nos dar lições de vida e a ser um morador de nossa casa. Ninguém, ao não ser um membro da nossa família, sabia que ele morava conosco. Era o nosso segredo, a estrela negra que pairava sobre nossas cabeças. Aprendi a sorrir na presença de Tommy, assim como a minha irmã. Se ele pensava que estávamos felizes, ele ficava mais relaxado. Mas naquela noite, minha mãe o desafiou. Isso mudou algo. A cada 2 ou 3 meses, Tommy se certificava da sua autoridade sobre os meus pais. Ele os testava medindo os limites de paciência e os nervos dele. Na maioria das vezes, meu pai e minha mãe se curvavam humildemente a qualquer joguinho sujo que ele jogava. Na maioria das vezes, ele fazia ou dizia algo para Stephanie ou para mim. Algo que sempre me deixava desconfortável. Às vezes nos fazia sentar em seu colo e acariciava nossos cabelos. Às vezes cantava músicas estranhas sobre amor para minha irmã. Às vezes fazia com que tomássemos banho juntos enquanto ele assistia. Eu sempre tentava manter a minha cara de coragem nesses momentos. Stephanie ainda era bem nova, então não se incomodava tanto quanto eu. Era desconfortável e eu sempre olhava para os meus pais procurando apoio. Com rostos pálidos, só assentiu com a cabeça silenciosamente enquanto nós continuávamos a fazer qualquer atividade que ele estivesse mandando. Foi no começo de 1991 quando o próximo desastre aconteceu com a nossa família. Tommy passou dos limites de novo. Esfreguei meus olhos sonolentos enquanto olhava meu relógio em formato de carro de corrida na parede. Os ponteiros que brilhavam no escuro marcavam 2 da manhã.
Eu pude ouvir algo no corredor perto do meu quarto. Parecia alguém chorando. Onde será que Tommy estava? Olhei para todos os cantos escuros do meu quarto para ter certeza que ele não estava lá me observando dormir. Quando tive certeza que não estava, empurrei as cobertas para o lado e pisei suavemente no chão. Saí definindo o meu quarto e olhei para o beiro no corredor. Eu pude ver uma sombra sentada no chão perto da porta, fechada do quarto da minha irmã. Era uma pessoa. Eu deixei meus olhos se acostumarem e percebi que era meu pai, com as mãos sobre o rosto. Estava soluçando, costas contra a parede. Papai? Eu sussurrei. Meu pai olhou para mim e imediatamente fez gestos com a mão dizendo para eu voltar para o meu quarto. Eu só fiquei ali parado. O rosto do meu pai era uma mistura de sangue e hematomas. Vá para a cama, Matt. Por favor. Eu dei um passo hesitante no corredor. Pai? O que aconteceu com seu rosto? O que está acontecendo? Foi o Tommy? Os olhos dele se arregalaram e colocou o dedo sobre a boca enquanto fazia um sinal de silêncio para mim. Não, claro que não. Não diga essas coisas. Não diga coisas desse tipo sobre Tommy. Tommy é um... Ele está ajudando nossa família a ser melhor. Eu cheguei mais perto, mas continuei enquanto passava perto do quarto de Stephanie. Eu podia ouvir um choro abafado. Eu podia ouvir o medo. Pai? Eu sussurrei apontando para a porta. O que há de errado com a Steph? Meu pai limpou o sangue do canto da boca, olhos lacrimejando e angústia se esticando por suas feições. Venha cá, Matt. Eu engatinhei até os braços esticados do meu pai, enquanto ouvia uma batida forte contra a parede do quarto dela. Eu dei um pulo e meu pai me abraçou contra o seu peito. Eu pude sentir lágrimas quentes contra minha cabeça. Tommy está lá dentro, né? Eu falei baixinho. Meu pai fungou. Sim, filho. Eu olhei para o seu rosto ensanguentado. O que você fez, pai? Meu pai tentou sorrir, mas seu rosto não cooperava. Ele queria fazer algo muito ruim com a sua irmã. E eu não gostei e falei não pra ele. Enquanto ele falava, percebi o choro da minha mãe vindo do quarto deles. Ele segurou o meu rosto com as mãos em conchas. Nós não podemos dizer não para o Tommy, tá bom? Lembre-se disso. Minha irmã deu um grito dentro do quarto, um berro agudo e estridente que arrepiou a minha alma. Eu apertei o braço do meu pai. Por que ele está aqui? Por que ele não vai embora, papai? Meu pai ficou em silêncio por algum tempo e depois aproximou a boca do meu ouvido. Ouça bem, Matt. Isso é muito importante. Quando você crescer, não tenha filhos. Ele segue as pessoas que têm filhos. Ele rangeu os dentes, mas lágrimas pingando dos seus olhos. Não sabemos quem ele é ou por que ele faz isso. Ele apareceu na nossa vida quando éramos crianças, assim como você e Sté. Sua mãe e eu morávamos em 2 casas de distância. Tommy infestou o nosso bairro. Eu não sei como. Ele estava em todo lugar, sempre. Ele estava na minha casa, mas também na casa do outro lado da rua, e também na casa da sua mãe, ao mesmo tempo. Eu não sei o que ele quer ou qual o seu propósito. Ele simplesmente apareceu um dia lá, apareceu e não foi mais embora. Deus sabe o que meu pai tentou fazê-lo para ir. Foi assim que o vovô morreu? Eu perguntei. Eu nunca conheci o vovô. Só sabia que ele havia falecido vários anos antes do meu nascimento. Meu pai fez um sinal de sim com a cabeça. Sim, Matt. Tommy teve que dar uma lição nele. Teve que ensinar uma lição para todo o bairro. E depois disso... Por que você simplesmente não mata ele? Eu sussurrei ainda mais baixo. Ele continuou com os lábios perto dos meus ouvidos. Sua voz um sussurro quase inaudível. Nós tentamos de tudo. Queimamos ele, atiramos nele, cortamos em pedaços, mas nada funcionou. Ele sempre voltava batendo em nossas portas, e alguém tinha que pagar. Se nós não seguíamos suas regras, alguém iria pagar. Tommy
Era o nosso segredo, nosso monstro invisível escondido do mundo externo. Mortes foram encobertas, abusos e hematomas escondidos debaixo do tapete, porque sabíamos, se alguém falasse uma palavra, o Tommy faria o pior possível para quem o desafiasse. Eu digeri tudo aquilo da melhor forma que um menino de 8 anos conseguiria, e a única coisa que eu conseguia pensar era: quando ele vai embora? Meu pai beijou o topo da minha cabeça. Agora só faltam 3 anos. A porta do quarto abriu repetidamente e meu pai me empurrou para longe dos seus braços. Tommy estava parado na escuridão, seu rosto totalmente calmo, exceto por sua respiração ofegante. Seu rosto de plástico me deu muito medo, seus olhos azuis brilhando na escuridão. Tommy apontou para o quarto de Stephanie e disse: Essa aí vai dormir feito pedra hoje à noite. Setembro de 1993. Tínhamos mais um ano pela frente. Eu quase podia ver o desespero dos meus pais crescendo a cada dia, implorando para que o calendário virasse suas páginas mais rapidamente. Estávamos quase no fim do pesadelo. Pensei com frequência naquilo que meu pai havia me dito no corredor. Pensei em tudo que ele deve ter passado quando eu era criança. Tudo que ele sentiu. Eu fiquei imaginando a que ponto havia chegado para Tommy ter que assassinar o meu avô. Percebi que apesar de todas as coisas terríveis que estavam acontecendo conosco, era a submissão do meu pai que nos mantinha vivos. Seu silêncio agonizante mantinha a raiva de Tommy ancorado. Olhando agora, eu mal posso imaginar a tortura mental que ele teve que aguentar naqueles 5 anos. Stephanie não falava muito depois daquela noite em março. Eu presenciei sua personalidade carismática mudar repetidamente. Logo, se transformou em uma criança silenciosa, que não sorria mais. Eu não acho que ela tenha entendido o que aconteceu naquela noite, mas provavelmente, enquanto crescia, a sua mente foi construindo uma parede em volta daquela memória. Os meus pais pareciam estar muito mais tolerantes naquele último ano. Fizeram questão de participar com entusiasmo das lições noturnas de Tommy, e minha mãe tentava fazer desesperadamente que eu e Stephanie regressíssemos de forma que fizéssemos Tommy feliz. Mas eu não consegui sair ileso. Tommy fez questão de deixar uma marca em cada um dos membros da nossa família. Eu estava no meu quarto com a porta fechada. Era quase hora da janta e todos estavam no andar de baixo. Eu pude ouvir Tommy rindo na sala de estar. Olhei para a revista que um dos meus colegas tinha me emprestado. Era uma Playboy. Nós tínhamos olhado as páginas da escola, rindo e cochichando sobre as mulheres nuas que estavam nas fotos. Eu nunca havia visto nada desse tipo. Foi meu primeiro contato com aquele mundo. Fazia meu coração acelerar e eu gostava da sensação estranha. Porém, era prazerosa, que pulsava dentro de mim. Eu perguntei para meu amigo se eu podia pegar a revista emprestada e ele deixou. Me arrumei na cama e fiquei olhando as fotos. Eu não conseguia acreditar que algumas mulheres deixavam pessoas tirarem fotos delas daquele jeito. Eu senti uma fisgada na minha virilha e virei para a outra página. Meu coração estava acelerado e eu sentia calor, as minhas bochechas coradas. Eu estava na última página quando eu vi um barulho vindo da porta. O que você tem aí, Matt? Eu levantei minha cabeça rapidamente dando um pulo, a revista caindo no chão. Tommy estava me observando perto da porta. Eu não havia ouvido ele abrindo-a. Nada. Eu murmurei pegando a Playboy do chão e coloquei debaixo do travesseiro. Tommy andou até a minha direção. Não, eu não ouvi você entrando. Eu murmurei de novo corado. Tommy colocou a mão debaixo do meu travesseiro e pegou a revista. Não é legal mentir. Já te falei isso. Por que está mentindo pra mim, Matt? Eu engoli seco, meu coração se debatendo contra minha caixa torácica. Desculpe, eu estou... Olhei para o lado miseravelmente enquanto Tommy olhava as páginas. Ele olhou para mim. Você gosta disso? Eu sabia que eu não podia mentir para ele de novo. Assenti com a cabeça, meu rosto vermelho olhando para o chão. Tommy sorriu e se sentou na cama do meu lado, colocando uma das suas mãos na minha coxa. Essas fotos te fazem se sentir bem? Eu não olhei para ele, mas fiz que sim com a cabeça novamente. De repente, Tommy escorregou a mão até a minha virilha e apertou gentilmente. Faz seu pênis se sentir bem, Matt? Eu dei um pulo com seu toque. Tinha me assustado. Ele recolheu a mão e riu.
tua tira de não dentes brilhando. Tommy colocou a revista do lado e fechou em mãos em concha em volta do meu rosto. Você sabe se masturbar, Matt? Seu pai já te ensinou como é? A minha respiração estava curta e ofegante, suas mãos lisas e geladas contra o meu rosto. Eu não fazia ideia sobre o que ele estava falando. Eu não sabia qual resposta ele gostaria de ouvir. Eu apenas fiquei encarando ele desesperadamente. Tommy suspirou. Provavelmente seja melhor que ele não tenha te ensinado. É uma conversa muito delicada e sinto que é melhor que eu tenha ela com você, não ele. Quantos anos você tem agora? 10? Assenti congelado no mesmo lugar. Vagarosamente, Tommy colocou a mão de novo na minha virilha. Quer que eu te mostre como é? Eu me contorci ao seu toque. Não, obrigado. Tommy sorriu gentilmente. É normal ficar com medo. Crescer é assustador. Você será um homem lindo. Ele acariciou a minha bochecha com outra mão, a outra ainda lá. Você já deu o seu primeiro beijo? Tommy, por favor. Eu resmunguei sentindo as lágrimas se acumulando em meus olhos. Tommy me forçou a deitar na cama e agora estava olhando para ele de baixo para cima enquanto ele segurava meu rosto. Você não precisa ter medo de crescer. Há várias coisas boas que vão acontecer com você. E imagine só, quando você tiver filhos, eu vou ir na sua casa para ajudar a criá-los. Vai ser divertido. Me solte. Eu sussurrei chorando abertamente agora, sentindo a sua respiração em meu rosto. De repente, Tommy se inclinou e me beijou, seus lábios engolindo os meus. Eu deixei sair um guincho de pânico enquanto sentia sua língua deslizar pela minha boca. O seu apertar ficava cada vez mais forte. A boca dele tinha gosto de frutas podres e carne estragada. Algo nojento que preencheu minhas papilas gustativas. Ele roçou os lábios mais um pouco nos meus e depois se afastou sorrindo e sussurrando. Não vai ficar duro para mim? Eu só chorei, olhando em choque, pânico transbordando em meus olhos. Tommy sorriu e sussurrou no meu ouvido. Não tem problema. De repente, ele se sentou na cama me soltando. Vamos lá, a janta já está pronta. Tremendo, eu enxuguei as lágrimas e eu deixei me ajudar a levantar da cama. Eu não sentia fome. Julho de 1994. Enquanto nós nos aproximávamos cada vez mais de julho, minha família desenvolveu um silêncio otimista, desesperados pela liberdade que faria tudo isso acabar, para ele ir embora. Minha mãe e meu pai fizeram questão de deixar tudo certo para que ninguém mais recebesse uma lição. Imploraram para nós que fizéssemos tudo o que ele pedisse até julho, para não acontecer um incidente. Só no dia 3 de julho, quando acordamos de manhã, descobrimos que Tommy Teff tinha ido embora. 5 anos exatos. Mal podíamos acreditar. Ele simplesmente desapareceu da noite para o dia. Chegamos a casa toda, minha mão enxugando as lágrimas de felicidade ao saber que aquele pesadelo finalmente tinha acabado. Depois de conferir todos os cômodos da casa, umas 3 vezes, nos reunimos na sala de estar para nos abraçar e comemorar. Tommy tinha ido embora. A sentença tinha terminado. O meu pai pediu férias do trabalho e fomos para a praia por 2 semanas. Durante aquelas 2 semanas, eu ficava na expectativa de acordar e encontrar Tommy ao lado da minha cama, me olhando com aquele sorriso horrível no rosto. Mas isso nunca aconteceu. Realmente tinha acabado. Meus pais deram o melhor para tentar reconstruir a nossa família, preencher as rachaduras que tinham se formado naqueles longos anos. E eu os amo profundamente por isso, mas alguns monstros não podem ser esquecidos. Eu não faço ideia o que era o Tommy Teff e de onde ele veio. Acho que eu nunca saberei qual era o seu propósito, por que ele fez aquelas coisas terríveis conosco. Eu fico me remoendo pensando nisso de novo e de novo, até que começo a chorar. As memórias são muito doloridas para serem lembradas. Algumas coisas são feitas para serem deixadas mortas no passado. Mas eu não esqueci o que o meu pai me falou naquela noite no corredor, quando ficamos sentados do lado de fora do quarto da minha irmã. Hoje, eu tenho 33 anos. Agora eu continuo sendo solteiro e sem filhos. Eu não posso arriscar. Eu não posso arriscar a possibilidade daquele monstro voltar para a minha vida. Eu nunca entendi por que os meus pais decidiram ter filhos. Ambos tinham enfrentado Tommy durante as suas infâncias. Então, por que ter eu e Stephanie? Talvez eles não acreditassem que ele voltaria. Mas eu acredito. E eu estou com muito medo. Porque, sabe, ontem a minha irmã deu luz
a 2 gêmeos. Bom, algum de vocês já devem ter ouvido a primeira postagem do meu filho. A primeira postagem sobre Tommy Teff, sobre o que aconteceu por causa daquele monstro. Depois de ouvir, depois de chorar muito, eu me senti na obrigação de falar isso pra vocês. Eu não estou aqui para defender as minhas ações, eu não estou aqui para dar desculpas. Eu fiz o que tinha que fazer para minha família sobreviver. Eu não sabia do que Tommy Teff era capaz, eu sabia o que teríamos que suportar. Mas eu também sabia que se conseguimos passar 5 anos sem irritar Tommy Teff, nós sairíamos daquele pesadelo vivos. Como eu sabia disso? Porque eu já havia vivido tudo aquilo. Já tinha sido exposto ao que ele ou aquela coisa era capaz. Eu já conhecia o temperamento de Tommy. Eu já tinha passado os meus 5 anos com ele. Bom, como eu já disse, eu não estou aqui para me defender. O que aconteceu com a minha família é indescritível, mas estamos vivos. Eu estou aqui falando isso para vocês entender por que eu fiz o que fiz, por que deixei Tommy fazer o que fez com a minha esposa e filhos. E depois de ouvir o meu lado, depois de saber das coisas que passei, aí então pode me julgar o quanto quiser. Vamos lá. Eu tinha 7 anos quando Tommy chegou pela primeira vez na minha rua. Filho único, morava com meu pai e minha mãe em um bairro de classe média. Era um pedacinho do sonho americano, como um pedaço de torta de maçã suavizada com uma bola de sorvete de baunilha. Nossa rua ficava em um bairro residencial no canto mais distante da nossa cidade, ainda em desenvolvimento. No total, éramos em 6 casas, em um grupo bastante unido. Tanto os pais quanto as crianças eram tudo conhecidos. No verão fazíamos churrasco juntos e no inverno tínhamos festas de Natal. Era quase como se nossa quadra fosse uma grande família. Todos nós cuidávamos um dos outros, todos generosos e atenciosos. Eram tempos diferentes, quando as pessoas confiavam nos outros. Mas nossa vida perfeita foi despedaçada quando ele chegou. Jesus Cristo, eu nunca vou esquecer. Julho de 1969. Eu havia acabado de ir para a cama, a minha mente de 7 anos de idade, explorando minha imaginação, quase virando em sonhos. A lua era uma linha amarela quente em minha janela, uma expansão de estrelas piscando para mim enquanto caía no sono. Eu podia ouvir a televisão ligada na sala de estar, com um lembrete reconfortante de que meus pais ainda estavam acordados e que os monstros debaixo da minha cama não viriam essa noite. O rangido familiar da porta da frente foi seguido pelo silenciar dos murmúrios das conversas. Eu pude ouvir a voz do meu pai sendo interrompida por outra voz masculina. Outra voz que eu não reconheci. A minha mãe também entrou na conversa e eu pude ouvir o meu pai ficando muito irritado. Os minutos se espicharam enquanto o visitante noturno misterioso continuava a conversar com os meus pais. Eu saí de fininho da cama e fui até a porta do quarto, colocando a cabeça para fora para ouvir melhor. Eu ainda não conseguia distinguir as palavras, mas podia notar que meu pai estava ficando furioso. Ele começou a gritar e eu ouvi ele mandar que o visitante saísse da casa, ou ligaria para a polícia. Tudo ficou muito quieto, tão quieto, que eu podia ouvir o meu coração batendo rápido. Então, eu ouvi minha mãe começar a chorar. Era tão baixinho, mas me deixou com muito medo. O visitante noturno estava falando algo para os meus pais, sua voz bem baixa. Minha mãe ainda soluçando. Depois de alguns minutos, meus pais falou algo que eu não conseguia entender. Logo em seguida, eu vi algo bater contra a parede lá de baixo, mas com tanta força que eu pude ouvir os quadros caindo no chão e o vidro se espatifando. Eu coloquei a mão sobre a boca para não deixar escapar nenhum grito. O que estava acontecendo? Minha mãe deixou escapar um som de clemência. Estava implorando para alguém. Houve um bater de pés e depois mais um estrondo contra a parede. O intruso estava falando algo para os meus pais. De sua voz jorrava autoridade. Eu me esforcei para entender as palavras, mas, para mim, parecia só um balbuciar fraco. Depois de mais alguns minutos agonizantes, ouvi meu pai me chamando lá para baixo. Meu coração era um tambor selvagem, em meu peito enquanto mordia o lábio inferior e as mãos tremendo. Por que eu tinha que descer? O que estava acontecendo? Meu pai chamou de novo, sua voz trêmula. Vagarosamente abri a porta do quarto e fui para o topo das escadas. Percebi que estava agarrado ao rugido. Meu ursinho de pelúcia. Minhas mãos estavam suadas e pude sentir o pelo suave dele se umedecendo.
Olhei lá para baixo no pé da escada, onde ficava a porta da frente, e congelei, os meus olhos arregalados. Meu pai estava com as mãos em volta da própria garganta, fazendo uma leve careta, lágrimas nos olhos, algo que eu nunca vi antes. A minha mãe estava abraçando a si mesma, as bochechas molhadas. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Era o estranho que estava perto dos meus pais, olhando para mim. Ele parecia ter 30 e poucos anos e usava uma camiseta branca que dizia oi, em uma fonte vermelha. Seu cabelo era loiro e bem curto. Seus olhos azuis pareciam duas piscinas profundas postas sobre a neve. Então eu comecei a notar as estranhezas do intruso. Sua pele era impossivelmente lisa, limpa, uma camada rosa totalmente perfeita. O seu nariz não era realmente um nariz, só uma leve protuberância no meio do rosto. Seus lábios estavam retorcidos em um sorriso que mostrava tiras brancas onde deveriam estar seus dentes. Oi, Spencer. Ele falou comigo, sua voz bastante alegre. Meu nome é Tommy Teff. Eu vou ficar aqui com vocês por um bom tempo. Apertei o meu urso, o rugido contra o meu peito, sentindo um arrepio, implorando com o olhar em que meus pais me ajudassem. Ao invés disso, eles apenas olharam para o chão, também tremendo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo e o que havia sido dito entre eles, mas eu podia sentir o perigo no ar tenso e malicioso. Desça aqui para eu poder dar uma olhada em você. Tommy disse, me chamando com a mão. De repente, os olhos do meu pai se encontraram com o meu e eu tive que engolir a seco. Até com aquela idade, eu pude interpretar aquele olhar. Aquele olhar queria dizer, tenha cuidado, filho. Cuidadosamente desci os degraus, sem soltar do meu ursinho. Quando cheguei ao pé da escada, minha mãe tentou me segurar, mas Tommy deu um passo na frente dela, sorrindo para mim. Ele se agachou e bagunçou meu cabelo. Eu pude ver mais de perto a sua pele imaculada que parecia cera polida. Você é um rapaz muito fofo, não é mesmo? Ah, quem é esse aí? Ele perguntou, gesticulando para o meu urso. O nome dele é Rugido. Eu gaguejei. Tommy sorriu. Claro que é. Eu vou ficar aqui com seus pais por um certo tempo. Então, eu quero que nós três sejamos amigos. Eu, você e o Rugido. Pode ser? Novamente, eu olhei para os meus pais pedindo ajuda, confuso e trêmulo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Quem ele era? O porquê os meus pais pareciam tão assustados? Ele parecia legal, mas o jeito que meu pai esfregava a garganta me contava outra história. Toque, toque. Tommy riu batendo gentilmente com os dedos na minha cabeça. Hey, eu te fiz uma pergunta, Spence. O que você fez com meu papai? Eu perguntei, me arrependendo imediatamente. Os lábios de Tommy continuaram em um sorriso congelado, seus olhos escurecendo, mesmo que só um pouco. Meu pai me pegou pelos ombros. Spencer, filho, está tudo bem. Nós conversamos melhor depois. Agora, Tommy, ele vai... Ele olhou para minha mãe. Ele vai morar com a gente. E esse foi o começo de 5 longos anos que eu nunca vou esquecer. Alguns dias se passaram e acabei descobrindo que, entre cochichos e fofocas, que Tommy tinha visitado todas as pessoas da nossa rua. Ele estava na nossa casa, mas em outras pessoas ao mesmo tempo. Aprendi isso com a mulher que depois veio ser a minha esposa, Megan, que morava do outro lado da rua. Ela me contou que um cara estranho estava morando na casa dela. Depois que o descreveu para mim, deduzi que era o mesmo, Tommy Teff. Eu não entendia como isso era possível, mas sabia que tinha que continuar com a boca calada. Tommy me fez jurar segredo. Fez todo mundo jurar. Isso era reforçado pelos meus pais, que em sussurros, apressados, me mandaram nunca falar sobre Tommy para ninguém. Eu podia sentir que todos o temiam. E eu também. Havia algo estranho em seu sorriso constante, seus traços esquisitos e o jeito frio e enunciado que ria ou falava. Eu não sei o que havia falado para os meus pais para que não fossem até a polícia, para que continuasse a deixar aquele homem orar conosco, mas deve ter sido algo terrível. Éramos reféns em nosso próprio lar. Claro, Tommy não nos trancava lá dentro, mas sabíamos que quando voltássemos, ele estaria lá. Durante a noite, Tommy nos fazia sentar no sofá e nos dava lições de vida. Nos ensinava como ser uma boa pessoa, como amar os outros. Eu lembro que uma vez na primeira semana eu olhei através da janela da sala e pude ver a sala da casa de Megan, lá do outro lado da rua. E lá estava Tommy, falando com a família, todos sentados no sofá.
O Tommy, que estava na frente de mim e da minha família, parou de falar abruptamente e ficou me encarando por longos minutos. Depois, foi até a janela e fechou as cortinas antes de continuar. Durante os finais de tarde, enquanto os pais de famílias voltavam para sua casa durante seus respectivos trabalhos, eu os via se reunindo brevemente na calçada, murmurando e olhando para cima dos ombros. Havia um medo mútuo entre eles, um conhecimento não verbal de que tinham que manter o segredo de Tommy e que chamar a polícia só levaria a... bem, levaria a algo nada bom. Imagino que em sua chegada, Tommy ameaçou minha família e mostrou que tinha uma dominância física sobre os homens. Lembro bem das batidas contra a parede e o jeito que meu pai segurou a garganta. Mas o que diabos tinha falado para eles? Por que tinham permitido que ele infestasse a nossa casa? Bem, eu descobri um mês mais tarde. Eles estavam conspirando contra Tommy. Iriam matá-lo. Agosto de 1969. Olhei para o meu relógio do Homem-Aranha e vi que já se passava da meia-noite. Esfreguei meus olhos sonolentos, tateando debaixo pelas cobertas procurando o rugido. Quando encontrei meu urso, ouvi uma batida no andar de baixo, junto com várias vozes. Eu pulei da cama e fui até a porta. A luz do andar de baixo estavam desligadas, mas vi holofotes de luzes cortadas na escuridão. Lanternas? Eu chamei pelos meus pais, mas vi que a porta do quarto deles estava escancarada. Nesse momento, eu já soube que não estavam dormindo. Eu ouvi mais vozes vindo do térreo, junto de um arranhar do chão de madeira. Eu dei um pulo quando um estrondo sacudiu a noite e as vozes iam sumindo. Tem pessoas indo para o porão. Eu pensei apavorado. Nosso porão não está finalizado. Era apenas um espaço vazio acimentado. Mas por que estavam indo para o porão? Eu pensei. Silenciosamente, achando que meus pais estavam lá embaixo, eu fui de fininho até o primeiro andar, agarrado de um rugido. Como previsto, a porta do porão estava aberta e vi luzes refletindo ao chão empoeirado. Eu pude ouvir a voz de meus pais e depois vozes familiares de nossos vizinhos. Eles estavam falando com alguém e estavam bravos. O meu coração congelou quando eu vi alguém rindo no porão. Calculando cada passo para não fazer nenhum barulho, eu passei pela porta aberta e desci os 2 primeiros degraus para ver o que estava acontecendo. Tommy estava agarrado a uma madeira de metal no meio da sala, cercado de 6 pares de pais que moravam ali na rua. Estava de costas para mim, mas eu podia ver o sorriso perfeito de Tommy, olhando para eles. O pai de Megan estava lá, seu rosto esmaranhado de roxos e inchaços. Seus braços estavam em uma tala e estava bastante curvado, parecendo sentir muita dor. Prendi a respiração quando eu percebi que um dos homens estava entregando uma arma para o meu pai. As mulheres estavam ao lado dos seus esposos. Um sorrisinho pousado em seus rostos. Não havia discordância em relação à execução. É hora de você ir embora das nossas vidas, disse um dos homens, parando sobre Tommy. Reconheci-o como o pai do meu amigo Luke. Eles moravam a 2 casas de distância. Essa é sua última chance, ele falou quase como um rosnado. Tommy nem sequer lutou contra suas amarras. Aquele sorriso sempre ainda em seu rosto. Ele olhou para eles, a pequena luz do porão iluminando os seus olhos azuis. Eu não entendo. Eu só estou tentando ajudá-los a criar as suas crianças do jeito certo. Eu não fui embora. Foram trocando olhares entre os adultos e então o meu pai colocou a arma na cabeça de Tommy. Você não está ajudando ninguém. Você é um monstro. Não pode vir até nossas casas e ameaçar as nossas crianças. Não é assim que funciona. Todas aquelas ameaças que você sussurrou enquanto estávamos com a guarda baixa. Bem, olha a situação agora. Meu pai cuspiu nele. Patético. E agora você vai sentir a nossa ameaça. Meu pai atirou na cabeça dele. O barulho foi ensurdecedor. Eu quase gritei, colocando a mão na boca no último segundo. A cabeça de Tommy pendeu para trás, enquanto o cheiro de pólvora tomava conta do porão. Tudo ficou em silêncio por um momento, até que... Atordoado, eu fiquei observando Tommy levantar a cabeça lentamente enquanto olhava para o meu pai. Que porra é essa? Falou uma das mulheres. Não havia sangue, nenhum osso despedaçado, nada, apenas um círculo negro na testa de Tommy, por onde a bala havia atravessado. O que diabos você é? Alguém murmurou. Os olhos de Tommy seguiram a voz. Eu sou Tommy Def e eu não vou a lugar algum.
De repente, a minha mãe apontou para um canto do porão. Suas mãos tremiam. Gasolina! Peguem a gasolina! A mãe de Megan foi até o canto do porão e voltou com uma pequena lata vermelha. Eu pude ouvir o barulho de gasolina sendo derramado e eu também pude sentir o cheiro. Meu pai pegou a lata das mãos dela, os olhos arregalados nunca saindo de Tommy. Sem falar nada, ele levantou-a sobre a cabeça de Tommy e o encharcou. Tommy continuou a sorrir. Outro pai passou para o meu uma caixa de fósforo. Meu pai acendeu um e a sua mão pairando no ar. Volte para o inferno de onde você veio e nos deixe em paz. O sorriso de Tommy ainda ficou maior. O inferno parecerá um sorriso quando eu voltar para te pegar. Meu pai soltou o fósforo e Tommy começou a queimar com as chamas. Ele não gritou, não se debateu, só queimou. Quando seu rosto começou a derreter, seus olhos desceram um pouco de nível e ele me viu. Com o coração na garganta, eu corri de volta para o meu quarto, lágrimas correndo pelo meu rosto. Na segurança da minha cama, eventualmente ouvi os vizinhos indo embora, alívio em suas vozes. 2 semanas depois, Tommy voltou. Setembro de 1969. Nós estávamos jantando, o senso de normalidade voltando aos poucos para nossa família. Meus pais nunca me contaram que havia assassinado Tommy. Ao invés disso, optaram por me dizer que ele havia voltado para casa e que a visita tinha terminado. Eu ainda sentia o cheiro de gasolina em algumas partes da casa, mas eu fiquei quieto. Eu estava feliz que nossa família estava bem. O sol estava se pondo e a luz laranja ia passando pela janela e iluminava a sala de estar, se esticando pelo chão e indo até a mesa de jantar. Meus pais estavam sentados, cada um em uma das extremidades da mesa conversando. Eu podia sentir que ainda estavam um tanto abalados, mas admirava a tentativa de transformar as nossas vidas normais de novo. Eu tinha acabado de colocar uma garfada de purê de batatas na boca quando a porta explodiu. Eu me virei pulando enquanto as lascas de madeira se espalhavam pelo chão. Eu deixei meu garfo cair, olhos arregalados. Era Tommy, e ele parecia estar furioso. O queixo dos meus pais caíram juntos, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Tommy marchou em nossa direção com uma rapidez alarmante. Pratos cheios de comida foram ao chão, e meu pai tentou se levantar, mas estava paralisado de medo. Sem dizer nada, Tommy agarrou meu pai pela garganta e o arrastou até a parede, pressionando o rosto dele contra a mesma. A minha mãe gritou e correu para ajudar meu pai, mas Tommy se virou e socou-a na boca, mandando-a direto para o chão. Sentindo o líquido quente escorrer pelas minhas pernas, o pânico trancado em minhas gargantas, eu assisti Tommy tirar o rosto sangrento do meu pai da parede. Tonto e cuspindo sangue, o meu pai tentou desvencilhar de Tommy, mas sem sucesso. Seus olhos se escureceram e apenas um grunhido saía dos seus lábios. Tommy fechou as 2 mãos no pescoço dele e o arrastou até a sala de estar. Sem parar, ele o jogou pela janela da sala, lá para o jardim. Eu era um misto de medo e lágrimas, ranho escorrendo do meu nariz, enquanto Tommy voltou para minha mãe, e eu. Agora, ele sorria. Ele foi até a minha mãe atordoada e a ajudou a se levantar. Você tem que ver isso, disse sombriamente. Seus lábios curvados em um sorriso. Ele olhou para mim e gesticulou em direção da porta. Você também, Spencer. Pode vir. Ele puxou minha mãe até a porta e depois empurrou-la para fora. Eu não havia saído do lugar, a minha boca paralisada em um grito mudo. Tommy olhou por cima do ombro e piscou para mim. Não me faça pedir de novo, moleque. E traga a vassoura que está aí atrás de você. Eu pulei da cadeira e me levantei. Obediente, eu peguei a vassoura da cozinha enquanto ia em direção de Tommy, urina pingando nas minhas calças. Tommy colocou a mão no meu ombro e me guiou até o lado da caixa de correio. Eu vi meu pai rolando na grama, um emaranhado de sangue e vidro. A minha mãe ajoelhada ao seu lado chorando. Nossos vizinhos estavam saindo de suas casas, olhos esbugalhados, expressões de choque em seu rosto quando viam Tommy. Aproxeguem-se, Tommy falou gesticulando para que se aproximassem. Olhem bem o que vocês fizeram. Eu vi Megan de pé, na frente de sua casa, o rosto pálido como um lençol. Ela olhou para mim e começou a chorar, tampando o rosto com as mãos. Muito chocado, nossos vizinhos obedeceram-no e foram se aproximando do nosso gramado, todos olhando a minha mãe, e principalmente o meu pai. Isso é culpa de vocês, Tommy falou observando cada um dos rostos apavorados.
De repente, arrancou a vassoura das minhas mãos. Com um movimento brusco, arrancou a partir das cerdas e jogou para o lado. Avançando em direção do meu pai com o bastão na mão, minha mãe gritou e cobriu meu pai ensanguentado com o próprio corpo, mas Tommy empurrou-o para o lado pela cabeça. Vamos levantar. Tommy rosnou puxando meu pai pelos cabelos até que ele ficou de joelhos. Com o vidro grudado em seu rosto, meu pai olhou para Tommy, agoniado e com medo em seus olhos. Não se preocupe, eu vou cuidar muito bem do seu filho. Tommy disse. Ele levantou a vassoura quebrada sobre sua cabeça e, como uma espada, enfiou dentro da boca do meu pai, empurrando-o até que interrompeu pela barriga para ser cravada na terra. Sangue jorrou do meu pai como uma cachoeira, respingando o rosto perfeito de Tommy. A minha mãe uivou, seus olhos vermelhos revirados em suas órbitas enquanto meu pai engasgava. E então, ele morreu, seus lábios envolvendo o cabo de vassoura. Os vizinhos assistiram tudo, imóveis, algumas mulheres chorando por causa do ato de violência. Os homens estavam mudos e pálidos, o pai de Megan se curvando e vomitando no asfalto. Com o sangue pingando do seu rosto, Tommy se virou para eles, olhos brilhantes. Quero que vocês lembrem disso, da próxima vez que quiserem fazer uma fogueira. Eu fui claro o suficiente? Todos os olhares estavam fixos na figura empalada. Tommy repetiu, o sorriso sumindo do seu rosto. Oi? Eu disse. Eu fui claro o suficiente? Todos assentiram lentamente, todos com os olhos arregalados e lacrimejando. Tommy apontou com um dedão sobre o ombro. Agora, se livrem dele. Eu preciso pôr o filho dele para dormir. Eu dei um passo para trás, lágrimas escorrendo livremente pelas bochechas, totalmente abalado, sem conseguir tirar os olhos do meu pai morto. O meu mundo girava, minha visão parecia apenas um borrão. Eu senti como se fosse vomitar, desmaiar ou gritar, até que não conseguisse mais respirar. De repente, Tommy estava pairando sobre mim, me carregando em seus braços. Ele pressionou meu rosto contra seu ombro e acariciou meu cabelo. À medida que entrávamos na casa e íamos até meu quarto, eu ouvia um ruído no peito de Tommy. Junho de 1973. Bom, como eu posso descrever os 3 anos e meio seguintes? Palavras? Não podem. Palavras não podem fazer entender como a vida foi para mim e para minha mãe. O assassinato do meu pai foi encoberto pela vizinhança e por ela, mesmo com a dor absurda que isso deve ter causado. Quando a polícia veio investigar o caso a pedido da empresa que ela trabalhava, uma história já havia sido elaborada cuidadosamente pelas famílias. Falaram para a polícia que meu pai estava traindo minha mãe e que ela havia descoberto e mandado-o embora. Mentiras sobre discussões foram ditas junto com o relato dos vizinhos que teriam sido visto meu pai saindo de fininho no meio da noite. Foi suficiente para a polícia sumir da nossa rua. Eles viram a dor no olhar da minha mãe, mas interpretaram de outra forma. Todos estavam morrendo de medo de Tommy Teff, então mentiras foram inventadas para proteger os outros moradores das suas famílias. Um exemplo tinha sido dado, uma lição foi aprendida. Ouça o Tommy Teff, faça o que ele pede e reze para que ele vá embora eventualmente e deixe nossa comunidade em paz. Meu pai não foi o único punido. Eu percebi que era recorrente algum vizinho aparecer com o braço quebrado ou com o rosto cheio de hematomas. Eu não consigo nem imaginar as mentiras que disse ao mundo exterior para encobrir as verdades. Tommy era um pesadelo assombrado nas nossas vidas, e não achávamos solução para que ele sumisse de nossas vidas. Com o retorno das lições noturnas, agora apenas com a minha mãe e eu, sentados no sofá ouvindo aquele que nos mantinha refém das aulas de como ser uma boa pessoa. Eu já tinha 10 anos e isso me deixava com nojo. Quanto mais velho ia ficando, mais percebia como aquela situação era absurda. Mas eu continuava de bico calado, ficava quieto pelo bem da minha mãe. A memória da execução do meu pai ainda refletia nas chamas dos meus olhos. Os anos seguintes da morte do meu pai fizeram os hábitos de Tommy mudarem. Agora, ele dormia com a minha mãe, todos os dias. Depois de me colocar na cama, ele a escutava até o quarto para ensinar mais uma lição de vida. Eu ficava deitado, acordado por horas, ouvindo ela chorando. Algumas vezes, por poucos minutos. Outras, por horas. Mas nem sempre ele passava a noite inteira com ela. Lembro-me de acordar no meio da noite e encontrá-lo em um canto escuro do meu quarto, me assistindo dormir, seus olhos como oceanos brilhantes.
Outras vezes, ele ficava me espiando pelo espaço da porta entreaberta. Ficava lá por horas e horas, apenas me olhando. Às vezes eu acordava com ele se deitando na minha cama, a mão fria na minha coxa, coração acelerado, o medo me despedaçando por dentro. Eu sempre me virava para o outro lado, suando frio. Eu ainda tinha o rugido, o meu urso, a única fonte de conforto que me restava. Eu o abraçava fortemente, com lágrimas nos olhos, até que o sol saísse do meu corpo e desligasse por exaustão. Aguentamos em silêncio, implorando para que tudo isso acabasse. Julho de 1974. Eu tinha 11 anos. Era o 5º ano, no dia exato que Tommy tinha entrado em nossas vidas. Eu estava sentado na sala de estar, lendo o livro enquanto minha mãe preparava o jantar. Ela estava pálida e magra. Os longos anos deixaram na pele e osso. Seus olhos não tinham vida e estavam afundados nas órbitas. As maçãs do rosto, protuberantes, a pele fina e esticada sobre seus ossos. Rugido estava sobre meu peito enquanto eu tentava me focar na leitura. Tommy estava sentado em uma cadeira, de frente para mim, observando. Eu virei a página e levei um susto quando Tommy falou. Você realmente ama essa coisa aí, não é mesmo? Eu olhei para ele. Meu livro? Tommy sacudiu a cabeça sorrindo. Não, filho. O urso. Eu olhei para o rugido no meu peito e me encolhi. Acho que sim. Tommy se inclinou, estrelaçando os dedos. Spence, abaixe o livro. Lambendo os meus lábios, repetidamente secos, obedeci. Eu notei minha mãe observando da cozinha, parecendo alarmada. Você sabe o que amor significa? Tommy perguntou. Eu fiquei mexendo em rugido sem olhar para Tommy. Se significa que você gosta muito de alguém. Tommy sacudiu a cabeça. Não. Mas foi uma boa tentativa. Ele se levantou e se sentou do meu lado no sofá, colocando a mão em cima da minha perna e acariciando-a de leve. Amar significa que você quer tanto foder com alguém que morreria se não fudesse. Eu ouvi minha mãe derrubar algo na cozinha, mas não ousei tirar meus olhos de Tommy. Tommy apontou para Rugido. Você quer foder com seu ursinho? Eu já ouvi algumas crianças na escola falando sobre foder e transar, mas eu não entendia completamente o que aquilo significava. Então, eu sacudi com a cabeça negativamente, as minhas mãos suando. Tommy parecia confuso. Mas você acabou de dizer que amava o Rugido. Então, quer dizer que você não o ama? Minha mãe deu um passo em nossa direção, as mãos fechadas apertadas em punhos, mas continuou calada. Os lábios eram apenas uma linha branca em seu rosto. Acho que eu não o amo, então. Eu gaguejei, sentindo a mão de Tommy apertando a minha coxa. Tommy colocou a outra mão atrás da minha cabeça. Por que você não dá um beijinho nele? Aí você vai saber, não é? Eu me senti envergonhado e humilhado, só em pensar naquilo, as minhas bochechas corando. Eu tentei dar uma risadinha achando que talvez fosse uma piada, mas Tommy estava forçando a minha cabeça em direção do urso. Vai, filho. Não tenha medo. Ele ordenou. Eu pude sentir as lágrimas se formando em meus olhos, enquanto ele guiava minha boca em direção do urso, e gentilmente eu beijei a ponta do nariz, me afastando imediatamente. Beije de novo. Tommy sussurrou. Mostre o quanto você o ama. Fungando com lágrimas escorrendo dos meus olhos, eu segurei Rugido e dei vários beijos no seu nariz. Meu rosto estava quente e meu coração acelerado. Eu me senti bobo e totalmente aterrorizado. A mão de Tommy parecendo um gancho na minha nuca. Dê uma lambida. Tommy sussurrou em meu ouvido. Repetidamente, eu empurrei minha cabeça para trás e joguei Rugido no outro lado da sala, chorando desesperadamente. Eu não amo ele, eu odeio ele. Eu odeio ele. Cobri meu rosto, morrendo de vergonha, mãos tremendo. Eu fiquei encolhido no sofá, chorando. Eu senti Tommy se levantando do sofá e se virar para minha mãe. Bom, parece que ele aprendeu a sua última lição. Ficaria orgulhoso dele se fosse você. Ele já é um homem agora. Eu olhei para ele com os olhos marejados. Seus olhos brilhavam. Levou 5 anos. Ele se abaixou rapidamente e colocou a mão em concha no meu ouvido, sussurrando bem lá dentro. Sua voz era como gelo, sua respiração como fogo.
Lembre-se, Spencer, os seus pequenos também terão esses 5 anos. Minha mãe correu até mim e me confortou em seus braços enquanto eu chorava. Tommy nunca mais voltou. O tempo passou e eu cresci. Cresci sempre esperando que Tommy aparecesse de novo, que quebraria a porta da frente em pedaços, mas isso não aconteceu. Enquanto os anos iam passando, a dor e o medo também foram se dissipando. Entretanto, nunca fomos os mesmos. Como poderíamos? Minha mãe era apenas uma casca da mulher que já tinha sido um dia. A tortura mental que passou destruiu algo dentro dela que nunca mais ela conseguiu recuperar. Meu Deus, ela me amou e cuidou de mim, tentando fazer aqueles 5 anos de pesadelos sumirem da minha memória. 1 ano tinha se passado quando minha mãe teve coragem de perguntar para a mãe de Megan se Tommy também tinha sumido da vida deles. E tinha. A vizinhança toda tinha se livrado dele. Impossivelmente e inacreditavelmente, todos estavam livres do monstro que aterrorizava as nossas vidas por 5 longos anos. Eu não entendi a frase final que Tommy me disse. Eu não entendi o seu significado. Só entendi quando já era tarde demais. Com 25 anos eu casei com Megan. 1 ano depois, ela estava grávida. E... você já sabe o resto da história. Deus me perdoe por ter tido filhos. Deus me perdoe. Abaixei meu celular suspirando pesadamente. Eu tinha acabado de falar com meu pai, Spence. Ele me falou que não conseguiria ir até a casa de Stephanie amanhã para o almoço de domingo. Parecia cansado, esgotado, mas, na verdade, esse era o estado normal dele. Eu não posso culpá-lo. Eu mesmo, bem, eu me sinto exausto. Temos carregado esse peso nos ombros por anos. As memórias e os pesadelos que tivemos que passar. Contou também que minha mãe estava querendo se mudar, talvez para as montanhas. Ela não estava muito bem por esses tempos. Parece que cada semana estava tomando uma nova medicação. As noites eram piores. Meu pai chegou a admitir isso para mim, os olhares repetindo por cima do ombro, observando temerosamente as portas, se assustando com qualquer barulho. Para nós dois, o passar do tempo não era o suficiente para apagar o medo que tinha sido instalado em nossas mentes, como um programa de computador. Dos 4, Stephanie parecia ser a que estava lidando melhor com essa situação. Tinha um casamento feliz e seus bebês já estavam com quase 3 meses. Se chamavam Jack e Jill. Stephanie achou que seria fofo os nomes combinando. E, bem, era. O marido dela, Lewis, era um cara bem legal. Cuidava bem deles, um homem forte e altruísta, que colocava sua família acima de tudo. Eu fiquei sentado na escuridão do apartamento olhando o relógio. Era quase 11 horas. Eu pensei em ir dormir, mas ao invés disso, me levantei e servi uma dose de rum. Virei-o sem nem pensar e deixei o calor aquecer minha mente. Me levantei para mijar e ouvi o meu celular tocando no sofá, onde eu tinha deixado. Abotoei as calças e fui atender. Achei que fosse meu pai de novo, mas era Stephanie. Por que ela me ligaria tão tarde da noite? Eu pensei, imediatamente ficando totalmente alerta. Coloquei o celular na orelha. Alô, Steph? Tudo estava silencioso por algum tempo. Parecia que algo estava sendo pressionado contra o microfone. Então, a voz da minha irmã soou na linha, aguda e apavorada. Matt? Meu senho estava franzido. Sim, sou eu. Está tudo bem? Mais expressão ofegante. Depois, um sussurro grosso. Matt. Ele está aqui. A linha ficou muda. Meu coração começou a acelerar, um medo preenchendo o silêncio da minha casa. Eu fiquei de pé na escuridão e o telefone ainda pressionado na minha orelha, olhos se arregalando. Jesus Cristo, não. Por favor, não. Ainda não. Imediatamente eu liguei para Stephanie de novo, mas caiu na caixa de mensagem. Quando coloquei o telefone na bancada da cozinha, vi que minhas mãos tremiam. Eu me servi mais uma dose de rum e virei. Eu comecei a andar para lá e para cá, tremendo no escuro, e a mente acelerada. Era tudo o que eu mais temia, mas era muito demais. Cedo demais. Ah, caralho! Eu gritei, o copo contra a parede, a histeria cortando a minha garganta. Porra, merda! Caralho! Eu caí no sofá e tentei ligar para Stephanie de novo. Tocou 1, 2 vezes e alguém atendeu. Steph, me fale exatamente o que está acontecendo. Steph, você está bem? Não houve resposta, mas eu pude ouvir algo de fundo,
abafado, mas urgente. Lágrimas se formavam nos meus olhos. Por Deus, Esther, me diga que você está bem! Então, uma voz como seda fria soou. Olá, Matt. Ah, já faz um tempo, não é mesmo? Reconhecimento passou por mim como um vento frio, girando pelas profundezas da minha mente e reacendo todos os horrores que eu havia vivenciado. Eu senti minha bile na garganta e o suor se formando na minha testa. Com a voz trêmula, eu perguntei no sussurro. Tommy? Eu me levantei agarrando os cabelos, quase vomitando. Não, isso não pode estar acontecendo. Pelo amor de Deus, caralho, não pode. Eu não conseguia parar de tremer. A voz no telefone havia aberto as portas dos meus pesadelos mais íntimos, quebrando as correntes que mantinham essas lembranças trancadas. Eu caí de joelhos, não conseguindo me conter, e vomitei no chão. Fiquei olhando nada, olhos vermelhos que piscavam violentamente. Mais 5 anos. Não. Eu disse socando o chão. Me levantei e peguei as chaves que estavam em cima do balcão. Stephanie morava a poucos minutos da minha casa. Eu não podia deixar isso acontecer. Não de novo. Eu enfiei o carro na garagem. Todas as luzes da casa de Stephanie estavam ligadas, mas as cortinas das janelas da frente estavam fechadas. Eu não conseguia ver nenhum sinal de movimentação, nenhuma sombra, nada. Eu retorci minhas mãos, o cérebro em fúria. O que diabos estava acontecendo? Qual era o meu plano? Eu apenas sabia que tinha que fazer algo a respeito. Eu não podia deixar a família da minha irmã sofrer como a nossa. E Lewis, ele nem saberia direito o que estava acontecendo. Ele tentaria lutar contra? Não. Respirando fundo, eu abri a porta do meu carro, a brisa fria da noite tocando meu rosto, como um respingo de água. A rua da minha irmã estava escura, todas as casas individuais alinhadas estavam adormecidas, todas menos a de Stephanie. Esfregando as mãos nas calças, eu me aproximei da porta da frente, coração martelando contra o meu peito, parecendo um tambor. A minha garganta estava seca e minha cabeça gritava para eu dar meia volta, mas... Eu não podia. Não, até saber que Stephanie e sua família estavam bem. Talvez eu pudesse... Merda, talvez eu pudesse fazer o quê? Eu estava na frente da porta. Eu passei a mão na testa e bati. O som dos nossos meus dedos contra a madeira parecia um tiro no silêncio da noite. Eu pressionei minha orelha contra a porta, mas eu não consegui ouvir nada. Quando eu levantei o punho para bater de novo, as luzes da casa se desligaram. Eu bati com força na porta, a urgência e o pavor pulsando em minhas veias. Esther? Esther? Sou eu! Matt, por favor! Abra a porta! De repente, ouvi a tranca da porta se abrir. Eu dei um passo para trás enquanto ia se abrindo, a respiração saindo dos meus pulmões como um fogo. 2 olhos azuis brilharam na escuridão como 2 cristais em uma fogueira. E aquela voz, suavemente e irritante. É meio tarde para uma visita, não acha, Matt? Olhar naqueles olhos azuis, ouvir o meu nome sair daqueles lábios imundos, eu precisei de todas as forças para continuar de pé. Cadê a Stephanie e os bebês? Onde está Lewis? Finalmente eu consegui falar, mesmo estando congelado nos degraus, sem conseguir desviar o olhar daqueles olhos azuis. Estamos todos aqui. Tentamos nos adaptar ao Lewis, mas ele não foi muito acolhedor. O que você fez? Eu sibilei. Do nada, as luzes da casa se acenderam e aquele par de olhos ficou acompanhado de um rosto e um corpo. Um choque terrível das memórias que tinha se passado por mim quase me pôs de joelhos. Tommy Teff estava igual eu recordava, mesmo depois de tantos anos. Os cabelos loiros e curtos, a pequena protuberância no meio do rosto onde devia estar o nariz, aquela tira branca estranha onde devia estar os dentes e os malditos olhos azuis, tão intensos que eu podia me afogar neles. Eu podia ver sua pele impossivelmente perfeita brilhando na luz, parecendo plástico flexível. Tommy abriu mais a porta, gesticulando para eu entrar. Você veio para ver a sua irmã, não é mesmo? Dos degraus, eu podia ver a cozinha. Lewis estava jogado no chão, imóvel perto da mesa. Stephanie estava perto dele, chorando, agarrando-se ao corpo dele. Ela olhou em direção da porta e me viu, seus olhos arregalados, o desespero fazendo sua voz tremer. Matt, me ajude, por favor.
A agonia em seu rosto deixou meu coração em pedaços. Com as lágrimas caindo dos meus olhos, eu tentei passar por Tommy, mas ele me agarrou pelos ombros, me parando. Nananina, não. Você já viu a sua irmã. Não precisa se envolver mais. Tommy disse, seu agarrar com uma abraçadeira de ferro, enterrando-se na minha clavícula. Eu me virei para Tommy com o pé dentro da casa. Por favor, deixe-os em paz. Você já atormentou nossa família o suficiente, não acha? É hora de ir embora, Matt. Ele falou me empurrando para fora. Stephanie cruiu gritando meu nome. Tentei contornar Tommy, o desespero elevando a minha voz. Eu estava quase o passando quando de repente ele avançou e me agarrou pelo pescoço. Me colocou contra a parede sem liberar o aperto. Seu rosto estava a poucos centímetros do meu. Sua voz parecia carvão queimado, mas seu rosto continuava calmo. Eu mandei você ir embora. Não faça ficar pior para eles. Isso aqui não é sobre você. Eu arfei quando ele me soltou, caindo de joelhos na grama. Indefeso, eu fiquei observando Tommy entrar e bater a porta da frente. As luzes da casa se desligaram e os gritos começaram. Eu fiquei sentado no escuro do meu apartamento, a garrafa de rum tão vazia quanto o meu olhar. O sol estava nascendo, um brilho rosa suave roçando suavemente pela minha janela. Eu não conseguia dormir, a minha imaginação correndo livre em minha mente. Eu não podia deixar Stephanie passar por aquilo. Não de novo. Não por mais 5 anos. O tempo havia escondido as abominações de nossa infância da mente da minha irmã. Tommy havia entrado na nossa vida quando ela era mais nova. Nova o suficiente para esquecer. Os gêmeos, eles haviam voltado por causa dos gêmeos, Jack e Jill, para continuar com a sua maldade por todas as gerações de nossa família. Quando terminaria e como terminaria? Aquelas horas não me deram soluções. O rum queimando a minha mente não estava me confortando. De repente, o meu celular tocou me assustando. Pisquei e percebi que o sol agora queimava através da janela. Há quanto tempo eu já estava sentado ali? Meu coração deu um pulo quando eu vi o nome de Stephanie na tela. Eu atendi às pressas. Olá, Steph? Você está bem? O que ele fez? A voz da minha irmã estava rasa e sem emoção. Tommy disse que você pode vir almoçar aqui, assim como planejado. O que ele fez com você? Eu sibilei. Sua voz nunca mudou. Ele está alimentando os gêmeos, está tudo bem. Esté! Eu comecei a falar, mas ela desligou. Eu me levantei e corri para o banheiro, jogando água no meu rosto. O rum nem parecia ter me afetado. Meus olhos encontrado os olhos despertos com uma clareza surpreendente. Mas isso não diluiu o medo que estava impregnado na minha mente. Eu corri para fora do meu apartamento e depois para o meu carro. Enquanto eu dirigia, comecei a me sentir enjoado. Garras afiadas se afundavam em minhas memórias e puxavam para a beira dos horrores que havia experienciado nas mãos de Tommy. Eu não podia permitir que Jack e Jill passassem pelos mesmos. Eu não podia permitir que Stephanie visse a sua família se despedaçar lentamente diante dos seus olhos. Alguns minutos depois, eu estava estacionado na frente da casa. Ansiosamente saí do carro e fui bater na porta da frente. Tommy me atendeu com um bebê em cada braço. Olá, Matt. Bom ver em uma hora mais apropriada. Entre. Meu estômago se contraiu só de revê-lo, mas eu calei a minha boca e não disse nada. Entrei na casa e ele fechou a porta com o pé balançando suavemente os bebês em seu braço. Crianças lindas, não é mesmo? Tommy disse suavemente, olhando para aqueles rostinhos. Onde está a minha irmã? Eu perguntei enquanto uma gota de suor escorria pela minha espinha, como se um fantasma estivesse me acariciando. Como se para responder, Stephanie apareceu descendo as escadas. Sua pele estava pálida e tinha olheiras escuras debaixo dos olhos. Não havia sinal de violência física, mas eu conhecia Tommy e sabia que tinha outras técnicas além de violência para punir as pessoas. O almoço está pronto. Ela disse sem emoção, seus olhos mortos. Andou em direção da cozinha e começou a colocar a comida na mesa. Lewis estava sentado em uma cadeira com o torso jogado sobre a mesa, respirando pesadamente. Um lado do seu rosto estava inchado e o olho esquerdo totalmente fechado. Sangue escorria da sua boca diretamente no prato branco que estava em sua frente. Suas pernas estavam quebradas, seus tornozelos e canelas torcidos para os lados da cadeira de um jeito que quase me fez vomitar. Me vendo, ele levantou a cabeça deixando cair um rastro de baba e sangue dos cantos da boca. Tire esse monstro da minha casa.
Ele sussurrou. Antes de conseguir responder, Tommy apareceu atrás de mim, conversando com os bebês, uma espécie de gugu dadá. Stephanie parecia um zumbi, colocando as panelas fumegantes sobre a mesa e depois se sentando na cadeira oposta do seu marido sangrento. Meu Deus, Lewis. Eu arfei. Você precisa de ajuda. Venha, eu vou te levar para o hospital. Tommy olhou para mim. Matt, sente-se e desfrute de nossa maravilhosa refeição que sua irmã preparou com tanto carinho. Seria de uma ignorância terrível ignorar tal banquete. Como se para dar exemplo, Tommy se sentou à mesa com os bebês balbuciando em seu colo. Ele precisa de ajuda, Tommy. Eu insisti com medo das minhas próprias palavras. Não seja dramático, Matt. De repente, eu soquei a mesa com as 2 mãos. Imediatamente, eu me arrependi do meu surto. O fogo em meu peito se extinguiu quando os olhos azuis de Tommy se encontraram com os meus. Sem dizer nada, Tommy se levantou e entregou Jill para Stephanie, que aceitou com gratidão a sua filha, sem nunca parar de me olhar. Tommy levou Jack até a pia. Ele ligou o triturador de lixo. Pavor atravessou meu cérebro como uma locomotiva em chamas. O zumbido alto das lâminas encheu a cozinha e sufocou as chamas em mim, substituindo-os com uma fúria cautelosa. Lewis gritou tentando se levantar, mas gritando com a dor dos seus tornozelos quebrados. Tommy aproximou Jack, que agora chorava da boca negra do triturador de lixo, seus olhos nunca saindo de mim. Ficaria um pouco apertado, mas eu acho que eu consigo enfiá-lo ali. Tommy falou, sua voz tão calma e afiada quanto a ponta de uma faca nova. Eu levantei minha mão trêmula. Pare, ok, por favor, só pare. Mas Tommy continuou a abaixar o bebê, o rostinho agora a centímetros da abertura. Eu só preciso de um, Matt. Talvez você precise de uma lição. Talvez você tenha esquecido como isso aqui funciona. Stephanie estava embalando Jill, seus olhos esbugalhados, lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas. Não, eu vou fazer... Eu vou fazer qualquer coisa que você quiser. Por favor. Tommy, pare. Por favor. Eu me ajoelhei, voz trêmula, também chorando. Não machuque o bebê. Não machuque Jack. Eu já entendi. Os olhos de Tommy adentraram meu crânio, examinando cada palavra minha, como se olhasse em um microscópio. Finalmente, ele desligou o triturador e entregou Jack a Stephanie. Eu suspirei de alívio e me levantei tremendo. Tommy voltou a se sentar e me apontou para a cadeira. Eu não hesitei em fazer o mesmo. Seu desgraçado fudido. Lewis regurgitou, fechando os punhos. Eu vou te matar. Eu vou te matar, porra! Tommy se virou para ele e ouvi seu maxilar cerrar. Não passe dos limites, Lewis. Não terminará bem. Vá se fuder, Lewis disse. Sem hesitar, Tommy levantou-o da cadeira e o jogou de cara na geladeira. Com um baque surdo, o rosto de Lewis explodiu em um jorro de sangue e dentes quebrados quando bateu contra a superfície dura. Ele escorregou para o chão, deixando um rastro de sangue. Com o rosto como pedra, Tommy o ergueu pelos cabelos e o arrastou até o forno, colocando sua cabeça na dobradiça da abertura e, sem hesitar, Tommy começou a esmagar a cabeça dele com a porta do forno, abrindo e fechando. Cada batida despedaçava o crânio e abria sua carne. Pare, Tommy, pare! Você vai matá-lo! Eu implorei, quase pulando por cima da mesa. Tommy se virou e apontou para os bebês, os olhos fixos no meu, sua voz como trovões de chuva de verão. É ele ou é o bebê? O que vai ser? Eu caí na minha cadeira, olhos bem abertos, todo meu corpo tremendo copiosamente, chorando muito com meus lábios retorcidos que queriam dizer algo, mas apenas um gemido triste saiu. Os gêmeos praticamente uivavam e Stephanie apertava-os contra o peito, soluçando o choque, tomando conta dela. Eu me virei, o mundo girando, os ouvidos cheios de gritos e choros enquanto Tommy esmagava a cabeça de Lewis com a porta do forno. A minha saliva escorria dos meus lábios em cada respirada brusca que fazia, a minha realidade se retorcendo e escurecendo. Tommy se endireitou, respirou fundo e observou o seu trabalho. Respingos de sangue pintavam os armários e o chão, trilhas que se arrastavam como marcas de dedos. Stephanie chorava, olhos bem fechados. Os gêmeos remistando o pesar da mãe.
Tommy passou as mãos pelos cabelos, olhos se encontrando com os meus, e sorriu, sacudindo a cabeça como se não pudesse acreditar naquilo. Ele se virou para Stephanie e gesticulou para pegar os bebês. Vamos, me dê eles. Arrume a bagunça do seu marido. Minhas unhas estavam enfiadas no tampo da mesa, juntas brancas. Mal conseguia acreditar na carnificina que eu presenciei, a execução brutal do meu cunhado. Eu estava totalmente abalado, a minha visão girava em uma descrença. Tommy se inclinou e retirou os bebês do colo da minha irmã. Vá, coloque-me no porão por enquanto. Por que você fez isso? Stephanie guichou entre soluços. Tommy começou a ninar os gêmeos, olhando a minha irmã. Ele não era certo para essa família. Agora, vá limpar. Tommy foi para a sala gesticulando para eu o seguir. Minha cadeira rangeu alto enquanto eu me levantava. Eu observando minha irmã mentalmente destruída arrastando o próprio marido para o porão. Baba escorria pelos lábios dela enquanto sussurrava desculpas amorosas para o falecido. Ela estava cedendo. Em um torpor absurdo, eu segui Tommy para a sala de estar, sentindo como se estivesse em um sonho. Eu queria assassinar aquele monstro, arrancar aquele câncer da minha família, mas a outra parte de mim sabia que isso não era possível, que essa tentativa só traria mais dor para nós. Mas tinha que haver um jeito. Talvez houvesse. Tommy havia acalmado os gêmeos e agora me olhava. Você está bem, Matt? Eu não respondi, meus olhos em choque olhando nada. Tommy assentiu. Eu sei que isso provavelmente o chateia. É por isso que eu queria conversar com você a sós. Estou preocupado com a sua irmã e como ela lidará com isso. Estou preocupado em como isso pode afetar a habilidade dela em ser mãe. Eu levantei meus olhos para ele, incrédulo. Mas foi você que fez isso. Tommy ignorou a minha acusação. Matt, eu gostaria que você ficasse aqui conosco por um tempo, para ficar de olho na sua irmã, ajudá-la a passar por isso. Temo que seja o único jeito de consertarmos o seu psicológico, depois de tal tragédia. Os meus punhos se fecharam. Um dia, alguém vai fazer você parar com isso. Tommy sorriu, mas não havia humor em seu rosto. Cuidado, Matt. Deixa minha irmã em paz. Saia da vida dela. Eu falei entre meus dentes cerrados. Eu não posso fazer isso. Tommy insistiu. Não com crianças tão lindas para criar. Na verdade, há uma razão para eu estar aqui tão cedo. Eu não podia mais esperar. Eu tinha que vê-los. Os seus olhos brilham. Eu dei um passo em direção dele sussurrando. O que diabos você está? Eu fiquei com Stephanie naquela noite. Ela demorou quase 3 horas para limpar tudo e quando terminou, foi para o quarto e apagou. Coloquei os bebês no berço depois de dar mamadeira e fiquei no topo da escada, observando a sala vazia. Tudo parecia errado, como um sonho. Os acontecimentos chocantes que lentamente retorciam a minha vida e se incrustavam em meu cérebro, desenterrando todos os meus pesadelos, os quais eu havia me prontificado de enterrar durante todos aqueles anos. De repente, uma mão pousou no meu ombro. Eu me virei e vi Tommy, a luz do quarto da minha mãe brilhando atrás dele. Vá, fique com ela esta noite. É importante que ela se sinta acolhida por um homem. Será mais fácil para ela passar pelo luto por seu marido. Eu não falei nada. Eu só observei pelo rosto liso de Tommy. Todo meu corpo se inclinava a enfiar os meus dedos nos seus malditos olhos. Tommy me empurrou em direção do quarto. Vamos, vá. Sem dizer uma palavra, eu fui para o quarto dela. Fechei a porta e me sentei na cama. Stephanie estava debaixo das cobertas, olhando para o teto com os olhos injetados. Sua pele estava muito branca, as olheiras mais pesadas do que antes. Eu não sabia o que dizer, então eu não disse nada. Eu deitei ao seu lado e desliguei a luz. E depois de algumas horas, eu ouvi sua respiração pesada que indicava que ela finalmente havia dormido. As horas profundas da noite se arrastavam por mim, mas eu mal percebi. A minha mente se recusava em desligar pensando em ideias e maneiras de escapar. Algo que Tommy disse ficava ecoando na minha mente. Quando ele disse, eu só preciso de um. Isso ficou muito na minha cabeça. Eu examinei aquelas palavras espremendo cada sentido possível que aquela frase representava. Eu não gostei do que pensei. Olhei para minha irmã adormecida, mesmo durante o sono parecia estar sofrendo.
Meu coração gritava por ela. Eu senti meus olhos marejando. Ela não merecia aquilo. Não de novo. Não por mais 5 anos. Eu não podia assistir aquilo. Eu não podia deixar acontecer. O que eu estava disposto a fazer para salvá-la? Que tipo de pessoa eu havia me tornado? Como eu poderia viver comigo mesmo se eu fizesse o que eu mal sussurrava para mim? Você sabe como salvá-la. Tommy cometeu um erro hoje à noite. Ou será que não? Talvez ele esteja detestando. De qualquer forma, você sabe que não pode continuar assim. Você não pode viver sabendo que sua irmãzinha está enlouquecendo. Eu cobri meu rosto já sentindo as lágrimas. Que tipo de pessoa seria eu se eu... Em algum momento da noite, eu percebi algo na porta do quarto. Eu virei minha cabeça e vi Tommy observando pela fresta da porta, seus olhos azuis cintilados na escuridão. Eu senti um arrepio e me virei. Só horas depois, o sentimento de estar sendo observado sumiu. Acordei com um grito e me coloquei de pé imediatamente. O sono sumiu de mim em 1 segundo. Eu não me lembrava de ter adormecido, mas pela luz que vinha por trás da cortina, eu pude ver que já era tarde. Olhei para o relógio e vi que já eram quase 10 horas. A chuva batia fortemente contra a lateral da casa, o vento se debatendo contra as janelas. Outro grito me tirou da cama. Era Stephanie. Eu vi o lado vazio do meu lado e meu coração começou a acelerar. Eu saí correndo do quarto e fui para o corredor. Tommy estava subindo marchando pela escada, segurando a minha irmã pelos cabelos. Ela estava se segurando nos pulsos dele, chorando em agonia enquanto ele a chacoalhava, gritando na cara dela. Quando você vai aprender? Ele uivou sem desacelerar. Meu coração já estava quase na garganta. O que aconteceu, Tommy? Solte ela! Ainda arrastando minha irmã, Tommy chegou no topo da escada, me alcançou e me deu um tapa no rosto, me jogando contra a parede. Estrelas tomaram conta da minha visão e minha cabeça girava. Eu caí de joelhos. Desculpa, eu não estava ligando pra ninguém, eu juro. Stephanie murmurava enquanto ele a puxava em direção do quarto. A polícia não pode te ajudar. Matt não pode te ajudar. Apenas eu posso te ajudar. Tommy rosnou e jogou-o para o outro lado do quarto na cama e se virou para mim. A fúria se esticava pelo seu rosto e queimava em seus olhos. Sua irmã precisa de outra lição. Ele grunhiu, antes de bater a porta com força e trancá-la. Eu corri para a porta, virei a maçaneta e bati na madeira, gritando e implorando. Lá dentro, eu vi algo quebrar e a voz da minha irmã ficou mais alta, chegando ao nível de histeria quase animalesco. Ela gritava pedindo para que ele parasse. Eu chorei me jogando contra a porta. Ele não parou e minha irmã continuava a berrar. Eu andei pelo corredor agarrando os meus cabelos, olhos arregalados. Merda! Meu coração se debatia contra o meu peito. O meu corpo inteiro tremia. Uma sensação de desespero e angústia enlouquecedor ameaçava me dominar. Pare com isso, a minha mente gritou. Você tem que fazer ele parar. Eu soquei as paredes, as lágrimas caindo. Não! Ela ainda tem uma chance. Ela ainda pode recuperar dessa praga. Faça algo antes que seja tarde demais. Faça algo. Minha respiração presa na garganta, os gritos da minha irmã ecoando no meu crânio. Eu me virei para o quarto dos gêmeos, cerrando os pulsos, e entrei. Jack e Jill estavam resmungando em seus berços, olhando para mim de forma confusa, até mesmo assustada. Eu olhei para eles soluçando e pressionando minha testa contra o berço de Jill. Não. Eu lamentei. Por favor. Eu estendi minha mão para ela, acariciando-lhe as bochechas. Ranho escorria das minhas narinas, o rosto, uma desgraça molhada de agonia e devastação. Eu sinto muito, pequena. Sussurrei, os gritos de Stephanie quase me fazendo desistir. Mas você não consegue compreender a dor que sua mãe está passando. Tudo que ela teve que aguentar. Eu amo você e Jack com todo o meu coração, mas eu amo mais a minha irmã. Eu peguei um travesseiro e pressionei contra o rosto da criança. Demorou 48 segundos para Jill morrer. Um chorar rouco ecoava em meu peito. Rezas por perdão, encapados nos meus lábios. Eu fui até o berço de Jack e fiz o mesmo. Quando terminei, eu joguei o travesseiro na parede e caí em meus joelhos, molhando o chão com minhas lágrimas e pelo horror que havia cometido. A minha mente estava acabada, partida em duas, sangrando e lamentando em ódio por mim mesmo. De repente, alguma coisa estava me puxando pelos pés.
Eu tossi enquanto uma mão agarrava minha garganta e me batia contra a parede. Eu pisquei e vi os olhos furiosos de Tommy. O que você fez? Ele vociferou tremendo. Além da miséria, o ódio profundo, a ardência assassina começou a incendiar o meu peito. Eu me inclinei para Tommy, a minha voz suando como um ferro quente. Eu estou liberando esta família de sua sombra. Eu dei uma cabeçada nele, o mais forte que consegui. A minha visão escureceu, mas logo clareou por conta da minha raiva. Tommy urrou cambaleando para trás, segurando o rosto. Algo amarelo e espesso escorria de sua boca. Ele olhou, olhos bem abertos. Eu sabia que você podia sangrar. Eu ri, histericamente, limpando as lágrimas do meu rosto. Tommy olhou suas mãos cobertas e depois para mim, a fúria voltando. O que você fez com as crianças? O que você fez? Eu matei a sua fonte de vida. Eu matei. Antes que eu pudesse responder, eu o ataquei. Joguei meu corpo contra o dele, batendo contra a parede com um baque surdo. A surpresa misturada com dor tomou conta do meu rosto, seguida de fome assassina. Eu me agarrei no cabelo dele e puxei a cabeça para a esquerda, enterrando os meus dentes em sua garganta macia. Ele gritou enquanto a minha mandíbula se fechava, a minha boca se enchendo com o calor da carne retalhada. Eu cuspi o pedaço enquanto Tommy me empurrava, as mãos contra a garganta dilacerada. Seus dedos estavam cobertos de líquido amarelo, esparramado por sua blusa e peito. Eu não deixei-o recuperar do golpe. Segurei um abajur e joguei contra o seu crânio, deixando-o de joelhos. Eu dei um soco no joelho dele enquanto simultaneamente já batia com o abajur em seu olho. Ele berrou, caindo contra a parede, tentando se levantar desesperado. Eu me ajoelhei perto dele, joguei o abajur no outro canto do quarto, e meu punho socou o buraco de sua garganta, trazendo novos gritos de agonia. Isso me acelerou, inflamou meu ser, deixando eu cheio de ódio. Eu me levantei e chutei seu estômago. Ele começou a rastejar em direção da porta, mas dei com o pé em sua espinha dorsal, fazendo-se retorcer e se encolher. Mantendo o pé sobre suas costas, eu me aproximei dele, a minha voz parecendo veneno. Acabou, Tommy. Acabou, seu filho da puta. Mesmo com muita dor, ele se virou, seus olhos queimados de ódio. Você não pode me matar. Tem outras famílias. Eu me abaixei e agarrei sua garganta com duas mãos. Mas não a minha família. Eu pressionei mais forte que Food, músculos tensos e gritando. Berrando e se debatendo, o pescoço de Tommy foi se dobrando para trás, até que a pele da sua garganta começou a se partir como um estouro. Um estouro que eu nunca vou esquecer. Mas eu não parei. O suor se formando em minhas sobrancelhas e buço, meus dedos encravados em sua pele. Com um estálido, a espinha de Tommy quebrou na base do pescoço. E então, ele ficou imóvel. Eu caí no chão, respiração ofegante, meus músculos queimavam. Eu fiquei observando o corpo parado, lágrimas frescas brotando dos meus olhos. Eu tinha feito. Eu matei Tommy Tef. Uma onda de alívio passou pelo meu corpo, junto de um pesar que aumentava quente e frio, se colidindo enquanto eu percebia as consequências dos meus atos. O que foi que eu fiz? Corri com Stephanie para o hospital, ligando para a polícia no caminho. Falei que o intruso tinha invadido a casa e assassinou Lewis e as crianças. Não esperei as perguntas, o que eu mais queria naquele momento era levar a minha irmã inconsciente para receber atendimento médico. Naquele dia, algo em mim se despedaçou. Algo que nunca será curado ou recuperado. Uma sombra negra que paira sobre a minha alma. Uma lembrança mortal do que eu havia feito para salvar a minha irmã. Culpa e angústia. Essas são as palavras que descrevem melhor os meus sentimentos. Eu não sei se eu conseguirei conviver comigo mesmo por muito mais tempo. Mas sei que Stephanie irá viver. Minha querida irmã. A notícia da morte dos filhos abalou até a alma dela. Eu fiquei com ela durante todo o tempo. Aquelas longas noites no hospital, cheias de tristeza e luto. Eu falei que foi Tommy que os matou. E essa é uma mentira que eu levarei para o meu túmulo. Seja lá quando isso acontecer. E mesmo quando a tristeza ameaçar me matar, eu sei bem lá no fundo que Tommy sumiu para sempre das nossas vidas, por minha causa, pelo que eu fiz. Agora, a nossa família irá viver feliz, livre das sombras desse monstro, livre de Tommy Tef.